Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for ver esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Queridos e amados irmãos, eu ia fazer uma live hoje, mas eu acho que eu estourei o meu limite do StreamYard, e então eu vou fazer um vídeo, até porque eu vou deixar mais as lives para os convidados, e a gente vai fazer melhor um vídeo, né? Quando eu tiver que falar alguma coisa, acho que é melhor a gente fazer um vídeo, e uma vez, pelo menos, ou 2 vezes por mês, a gente faz uma live aberta para a Irmandade com tema livre. Vamos deixar vocês escolherem aí o tema, né? O tema hoje é o mesmo que eu coloquei lá na chamada da live, tá? Só que em vez da live, a gente está fazendo um vídeo. O tema hoje é: eu posso servir a Deus em casa, sozinho, sair da congregação, ou sair da Assembleia, ou sair da Igreja Universal, ou sair de outra denominação. Eu tenho autorização bíblica para servir a Deus em casa? Como eu devo proceder neste caso? Tem divergência entre pastores, alguns dizem que não, outros dizem que sim. E qual que é a minha opinião a respeito disso? E a opinião bíblica a respeito se eu posso e tenho autoridade para servir a Deus em casa. Bom, irmãos, sim e não é a resposta, tá? E eu vou explicar o porquê. Quando eu saio de uma igreja, geralmente de uma denominação, hoje nós estamos vendo que o número de pessoas que estão mais crescendo, a denominação que mais cresce no Brasil hoje, são os desigrejados, tá? Calcula-se estimadamente pelo censo que sejam mais de 15 milhões de desigrejados só no Brasil, comparável ao número da maior igreja evangélica do Brasil, que é as Assembleias, né? As Assembleias Unidas. E hoje o número de desigrejados é maior, irmãos. Então esse é um fator que está acontecendo. Geralmente as pessoas saem da igreja e dizem: eu vou servir a Deus na minha casa, e eu posso proceder dessa forma, como que eu devo proceder, como eu não devo proceder. Bom, irmãos, para a gente entender mais ou menos, né? Eu vou comparar assim, rapidamente. Quando Israel, irmãos, foi levado em cativeiro, foi levado cativo, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou muitos cautivos, e praticamente levou para a sua nação, para a Babilônia, ele levou toda a classe, como que eu falo para vocês, intelectual de Israel. Lembre-se, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel estavam incluídos nesta classe intelectual. Ou seja, tinha uma inteligência muito grande no rei Nabucodonosor, porque ele sabia que se ele tirasse os intelectuais de Israel, a possibilidade de se organizar uma grande revolta era praticamente nula. Sem mentes pensantes, o país ele fica atrofiado, irmãos. E lá na Babilônia, os judeus que foram levados para lá, os poucos, os que não foram levados, talvez alguns foram porque quiseram ir mesmo, porque ali era o centro econômico mundial naquele momento, a grande nação, como se fosse os Estados Unidos. E lá, irmãos, não tinha mais o templo, porque Nabucodonosor destruiu o templo. Depois ele foi restaurado, alguns anos depois, né? Pela mão de Esdras e Neemias, e não foi aquele templo suntuoso que tinha feito Salomão. Depois Herodes, no tempo de Jesus, sim, reconstruiu a glória do templo, o luxo. Mais tarde sendo depois destruído pelos romanos. E lá, irmãos, na Babilônia, houve um fenômeno até então único na vida dos judeus. Surgiram as sinagogas, eles tiveram que servir a Deus em comunidades pequenas, em casas. Aí surgiu os temas de sinagogas, tá?
porque ele já não tinha mais o templo, já não tinha mais o centro da adoração. Então eles se reorganizaram nas sinagogas, cultura que até hoje, irmãos, é inserida no meio dos judeus que estão ao redor do mundo. Esse cativeiro da Babilônia, irmãos, foi muito traumático para Israel, para os judeus, e até hoje, irmãos, nós temos resquícios desse cativeiro. E o que isso tem a ver conosco, irmãos? Nós estamos vendo muitas pessoas saírem magoadas, feridas, ou por não concordarem com as suas denominações, e se concentrando em casa. Dizem que serve a Deus, mas a pessoa vai, faz uma oração, mas acaba não fazendo aquele culto racional, acaba não tendo aquele dia para o Senhor, aquele dia de meditação, como nós fazemos quando vamos ao culto. Geralmente aos domingos, algumas denominações no sábado, como os adventistas. Mas tira um dia, irmãos, ou tira pelo menos algumas horas do dia, para ali, irmãos, estar conectado com o Senhor, fazer um culto de louvor ao Senhor, prestar esse culto de adoração. Então, o que acontece quando eu saio de uma igreja e começo a dizer que eu e minha família servimos a Deus? Eu posso fazer isso, irmãos? Biblicamente, irmãos, Jesus Cristo não nos dá essa possibilidade em tempos de paz. Como assim em tempos de paz, irmão Tiago? Em tempos que nós podemos servir a Deus, em países que nós temos liberdade religiosa, nós não temos, irmãos, esta possibilidade. Por quê, irmãos? Porque faz parte em servir a Deus nós tolerarmos uns aos outros, amar ao teu próximo como você ama a ti mesmo. Porque quem não ama o seu irmão, diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso, diz a palavra. Como que você pode amar a Deus que você não vê e odiar o seu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus? Então, irmãos, relacionamento fazem parte do processo evolutivo da igreja. Ou seja, nós temos que crescer como comunidade. Por isso foi instituída a igreja ali, quando começou os primitivos, depois que Jesus, do dia da Pentecostes, em que os discípulos foram oficialmente enviados e de discípulos se tornaram apóstolos, que significa enviados. Então o que acontece? A partir desse momento, irmãos, eles estavam em comunidades, se juntavam, onde foi formada a igreja de Atos, ali em Jerusalém, e depois, através de Paulo e outros, espalhada ao redor do mundo. Então faz parte, irmãos, da cultura e da introdução da igreja estar em comunidade. Conviver em unidade, irmãos, ele requer um esforço. Mas traz grandes resultados. Nós temos que tolerar o nosso irmão, porque nós também temos que ser tolerados. Temos que entender que nós não somos melhor do que eles. Mesmo aqueles que cometem pecados gravíssimos, temos que entender que todos nós estamos sujeitos a cometer o mesmo pecado. Ou as forças da carne, muitas das vezes, podem nos enganar e nos dominar momentaneamente. Então isso, nós temos que aprender uns com os outros, a tolerar, a suportar, a estender a mão. Entendeu? Então requer muito esforço estar em comunidade. E é esse o esforço necessário para que a igreja cresça, né? É na convivência. Então a convivência requer esforço, mas ela traz resultados agradáveis para todos. Um ambiente agradável, onde Jesus é o centro desse ambiente, é essencial para a comunhão entre irmãos. A gente pode ler isso em Salmos 133, versículo 1. Né? E tem aquela passagem que bom que os irmãos vivam em união, né? Também é um salmo. Então, irmãos, nós temos que crescer em unidade, mas não na unidade de pessoa, mas na unidade de Cristo. E nós só temos, irmãos, biblicamente, uma, irmãos, opção: crescer como igreja. Igreja, a noiva de Cristo, aquela com que Cristo tem uma aliança, né? Então, irmãos, o que é o corpo de Cristo? É nós, irmãos, somos nós, a igreja. Eu sozinho, eu não posso ser igreja. Eu faço parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a amada. Então, somos membros de um corpo em que Cristo é o cabeça. Cada qual tem que entender a sua função na igreja.
para um bom funcionamento do corpo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Então, irmãos, unidos é bem melhor. No momento difícil, né, irmãos? Vamos ter ali um abraço, um ombro amigo, que faz toda a diferença no momento difícil. Faz toda a diferença. Ajudar um irmão em dificuldade faz com que ambos cresçam. Ajudar e ser ajudado, como está escrito em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9. Temos também, irmãos, que testemunhar o amor de Deus, não só com Deus, mas também através do nosso amor com o nosso irmão. A união, irmãos, é a prova do amor de Deus. Ninguém consegue unir pessoas completamente diferentes e torná-las em uma família se não for, irmãos, o Espírito Santo. Quando vivemos em união, mostramos ao mundo como Jesus é incrível. Pegar pessoas de diferentes nações, de diferentes culturas, de diferentes gênios. Como se fosse um casamento. E Jesus não casou com nós, ele casou com a igreja, a qual nós somos membros da igreja. Então a união, irmãos, e o amor fraterno está descrito em todas as escrituras. A união entre irmãos, irmãos, deve ser fundamentada no amor fraternal, o amor verdadeiro. Sem amor, sem renúncia, não tem como nós vivermos em união. Então o amor a Deus é através do amor que suportamos e exortamos, irmãos, uns aos outros, para que todos sejamos aperfeiçoados de maneira igualitária na unidade em Cristo. É o amor que nos une. Fomos criados para viver em união com Deus e com os irmãos. Vocês podem procurar essa passagem aí, está descrita em Romano 10. Então, qual que é a conclusão disso, irmãos? Eu posso. Se você está num país, irmãos, em que é proibido servir a Deus, e você se ajunta na sua casa de maneira, né, escondida, você tem autorização, você e a sua família. Pega algum irmão, faz uma comunidade. Se você está num país em que não tem igreja, sim, você tem essa autoridade, porque ali você está iniciando. Como se fosse uma embaixada de Cristo na terra. Mas se você tem igrejas perto de você, irmãos, a sua obrigação é estar no meio dos irmãos, para conviver entre eles e também estar no convívio deles, para praticar ali o amor fraternal. Então essa desculpa, a igreja tem esse problema, tem, você também tem problema, ou você se coloca num patamar superior. Todos nós, irmãos, somos extremamente problemáticos. E todos nós devemos ser tolerantes como somos tolerados por outros. Muitas vezes nós não vemos o nosso defeito. Mas o nosso irmão, ele é o nosso espelho em Cristo. E ele nos suporta, assim como nós suportamos. Isso é extremamente salutar. E nós fomos feitos, irmãos, psicologicamente, fisiologicamente, criados para viver em unidade, em comunidade. Nós temos que estar no meio da comunidade cristã. Mas, irmão Tiago, eu faço um culto. Se você está decepcionado com o sistema religioso e você quer montar uma comunidade e você tem irmãos, faz um culto na tua casa, chama irmãos, você já está começando ali uma igreja. Você está fazendo parte de uma igreja. O que você não pode é se fechar na sua casa, sozinho, você e a sua família, e não estar no meio da comunidade. Mas, irmão Tiago, você não fez isso? Não, irmão, eu não fiz isso. Quando eu praticamente me isolei, fui no estado que tinha uma congregação longe, eu não queria estar com os irmãos da congregação cristã. Eu sempre fiz os meus cultos online. Vocês podem ver no Facebook, né, no Brasil, entre meio-dia e 1h, depende do horário de verão aqui nos Estados Unidos. Sempre fiz esse culto desde a pandemia com a minha família, mas também estava inserido numa comunidade cristã. Um ponto da minha vida estava numa comunidade hispana, onde tenho amigos e irmãos até hoje, ali no Wyoming, e outra parte também no meio da comunidade americana, numa igreja americana. Então eu fazia os meus cultos na minha casa, mas sempre que podia, estava presente no meio
dos irmãos hispanos e americanos. E hoje, aqui no Tennessee, eu estou sempre indo, quando posso, ali na congregação cristã, que aqui tem uma, mais ou menos cerca da minha casa, perto da minha casa. Então eu continuo fazendo o meu devocional com Deus, aquilo que eu propus de fazer com Deus, o acordo que nós fizemos, que é o meu culto online aqui, para minha família, que eu gravo online para as pessoas que não têm contato com Cristo. E tem dado muitos frutos. Muitos amigos meus e conhecidos, irmãos, eles têm se aproximado, têm conhecido Cristo. Ex-satanistas, ex-drogados, irmãos, pastores que assistindo o nosso culto tiveram esse primeiro contato com Cristo. Então esse é o meu devocional. É o que eu faço para Deus. Foi o que ele pediu para mim e é o que eu faço de coração. O meu devocional, o meu culto, para ensinar os meus filhos o caminho de Deus e o que é, presta atenção, irmãos, obrigação de todo homem, fazer um culto desse, um devocional. Você não precisa gravar, mas tem que fazer um culto para tua esposa, ensinar. Segundo as escrituras, irmãos, a esposa tem que perguntar para o esposo as escrituras, e ele tem que ensinar para ela. A cultura dos judeus era assim, irmãos. Todos os judeus, eles entravam na escola da Torá. Então, os judeus não eram, irmãos, indoutos nas escrituras, como eu vejo alguns pregadores falar. Não, irmãos. Vocês podem pegar ali a história, vocês podem perguntar para o judeu. Todo judeu, irmãos, de criança, ele vai para a escola da Torá, a qual Jesus também participou. Jesus também aprendeu da Torá na escola da Torá. Então, eles aprendem a Bíblia deles, né? Na escola dominical, ou não sei que dia que é, não sei se é sabática, né? Porque os judeus guardam o sábado, mas eles sim participam. Então Pedro e os outros discípulos, eles podiam ser indoutos em estudo universitário, eles podiam ter uma profissão rústica, mas eles tinham o conhecimento da Torá, porque era o costume de todo judeu na época de Jesus e até os dias de hoje. Essa é a base bíblica que nós também devemos ter como cristão, para que ninguém nos engane. E fazer também o nosso devocional. Porque, segundo o apóstolo Paulo, biblicamente, a esposa não tem autoridade para ensinar na igreja. E o que ela tiver de dúvida, pergunte para o seu esposo em casa. Ou seja, temos o culto racional, em que somos ensinados, ademoestados e ouvimos a mensagem de Deus na Escritura. Mas o dever do esposo também é ensinar a casa como cabeça da casa, sendo Cristo cabeça do varão. Então, irmãos, para concluir, o fringir dos ovos. Eu posso, irmão Tiago, se você mora num país que não tem nenhuma igreja cercana, que é muito difícil hoje, só se for país que não processam a fé cristã. Se você mora num estado que não tem a igreja, sim, você tem autorização de ali começar um ponto, mas sempre anunciando o evangelho, que é a primeira missão que Cristo nos deu, ou seja, chamando os vizinhos, o entorno, para estar contigo. Ou se não, você faça como eu. Faço o culto online, anuncio através da internet e estou, quando posso, no meio da comunidade, inserido na igreja de Jesus Cristo. Então, você tem que estar inserido no meio do povo. Você não tem autorização para ser igreja sozinho. Não existe eu sou a igreja. Não. Você faz parte da igreja. A igreja é o corpo, é a comunhão, é a amada de Cristo. Agora, se você está num lugar em que não há igreja, você sim ali é a igreja. Mas tendo essa opção, você não pode servir a Deus a tua casa. Busque uma igreja que você se enquadre, que você e a sua família, né, se sinta bem de estar ali, que tenha uma base bíblica, que tenha um ensinamento bíblico. Faça o seu devocional com Deus. Tira um dia da semana, como eu faço nos domingos, você pode fazer outro dia. Um culto na tua casa, que seja 30 minutos para ensinar as palavras de Deus para os teus filhos, para que lá na frente você seja uma bênção para os que virão depois de ti. Tá bom? Então, assim, esse negócio de desigrejado, muitas vezes é desculpa. A pessoa sai da igreja, diz que serve a Deus, mas em casa não faz nada para Deus, nem lembra de Deus, mas diz que é crente. Irmão, não caia nessa armadilha. Nós somos ovelhas. E a ovelha, irmãos, ela não tem muita proteção.
A proteção da ovelha é a obediência ao pastor. E o pastor a protege. O poder da ovelha, irmãos, é o sangue regenerativo. Ou seja, se ela for picada por um animal venenoso, o seu sangue dá o anticorpo necessário para que ela não morra. Esse é o único poder que a ovelha tem. A obediência e o sangue que protege contra o veneno deste mundo, que é o sangue de Cristo que corre na veia do seu rebanho e protege nós contra o veneno lançado por este mundo e a serpente desse mundo. Então, meus irmãos, é isso. Não caia nesse conto. Ah, eu sirvo a Deus em casa. Não. Se você servir numa comunidade, sim, você é a igreja. A comunidade é a igreja. Mas sozinho, trancado dentro da tua casa, isso não é bíblico. Não foi assim que Jesus ensinou. E possivelmente você está se enganando, enganando a sua família. Irmãos, e um abismo leva a outro, como a Bíblia nos ensina. Então busque uma igreja, seja amigo do ministério. E quando estiver numa igreja, irmãos, não fale mal. Procure ajudar o seu ministério. Procure ser realmente parte da igreja, da comunidade. Faça a sua parte. Se envolva nos trabalhos voluntários da igreja, para que você seja um partícipe do corpo de Cristo. Partícipe do corpo de Cristo não é só pegar o pão e o vinho na Santa Ceia, não. É estar inserido na comunidade evangélica mais próxima de ti. Então é isso, irmãos. Esse é o conselho que eu tenho que dar para vocês. Eu estou vendo muita coisa errada sendo falada na internet e eu estou dando para vocês. Dei textos bíblicos. Tá? Vou voltar aqui e dar os textos bíblicos que eu já dei antes. Ó. Tá? Então, união e amor fraterno você pode encontrar em Romanos 12, ali, versículo 10 aproximado. Né? Em João 17, 22 e 23. Tá? Em Eclesiastes 4, versículo 9. Em Coríntios 12, versículo 26. Em 1 Coríntios 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, versículo 26. Efésios 4, 15 e 16, os versos. Salmo 133, no verso 1 em diante. E outros tantos textos bíblicos que nos incita e nos estimula a estar junto uma comunidade. Que bom que os irmãos vivam em união. Aí está a bênção e a unção de Deus na cabeça de todos nós. Então você que está desigrejado, procure uma igreja mais próxima, procure estar dentro da comunidade, uma vez por semana, não vai te matar. Faça esse sacrifício, né? Sacrifique, submeta a sua carne e esteja na igreja, aprendendo, para que um dia, de discípulo também, Deus possa te fazer um apóstolo. Então a todos vocês que vão ver e assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Grande abraço, meus irmãos. Tchau, tchau.